Olá, pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Evangelioterapia, a última do ano, né? Já dando um spoiler aqui dos avisos no final, dia 18 e 12, né, de dezembro de 2024, todos que estão assistindo nesse momento pelo Meet de casa, todos os que estão presentes aqui na sede da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, sejam todos muito bem-vindos. E nesse primeiro momento, como nós sempre fazemos, né, vamos elevar nossas vibrações, fazendo nossa prece inicial, pedindo que o nosso Mestre Jesus esteja presente, afinal de contas, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu aí estarei, e que assim seja, que ele esteja presente em nossos lares, aqui na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, em nossas vidas e em nossos pensamentos. E que nesse momento a gente possa se conectar muito fortemente com os nossos guias mentores espirituais, que nos auxiliem a compreensão dos conhecimentos, do conteúdo que vai ser disponibilizado nessa noite de hoje, e que essa referência, esse farol que ilumina o nosso caminho, que é Jesus, possa estar sempre presente em nossas vidas, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, nós vamos, de certa forma, trazer essa palestra. Nós já tivemos a oportunidade de trazê-la em outra oportunidade, com um conteúdo bem parecido com esse, mas nós ainda não tínhamos, né? Tem pessoas novas que chegaram depois, além de também, dessa vez, estar ficando gravado, vai ser posteriormente postado no canal do YouTube. Então, são reflexões que a gente vai fazer sobre esse momento que nós já estamos vivendo nesse clima, né? O pessoal começa a falar do clima de Natal. Há quanto tempo as pessoas já começaram aí os enfeites de Natal, as compras, presentes, né, essas coisas todas, programando a ceia. Então, vamos refletir um pouco mais sobre esse momento que nós estamos vivendo. Primeiramente, vamos entender qual é a origem da árvore de Natal. Alguns pesquisadores e estudiosos das tradições cristãs dizem que a árvore de Natal surgiu por volta do ano de 1530, na Alemanha, com Martinho Lutero. De acordo com a lenda, Lutero caminhava pela floresta, ficou encantado com a visão de um pinheiro coberto de neve e sobre o brilho das estrelas no céu. Quando chegou em casa, tentou reproduzir para os seus familiares a linda imagem que havia visto, usando galhos de um pinheiro, algodões para simbolizar a neve e algumas velas e outros adereços, imitando as estrelas. As velas de Natal, qual o significado? Tanto as velas de Natal como as outras iluminações de Natal simbolizam Jesus, que afirmou ser a luz do mundo. A estrela de Natal simboliza a estrela que guiou os reis magos até o local do nascimento de Jesus, segundo o relato do Evangelho de Mateus na Bíblia. Os presentes de Natal. Os reis magos deram presentes para Jesus, e o bispo Nicolau, que originou o Papai Noel, era conhecido por dar presentes. Trocar presentes é uma das tradições de Natal mais antigas. A figura do Papai Noel tem origem no culto de São Nicolau, padroeiro da Holanda. São Nicolau foi bispo de Mirna, na Ásia Menor, e, segundo consta, fazia inúmeras doações aos pobres. Conhecido, a princípio, por seu nome holandês, Sinterklaas. Com o passar dos anos, acabou sendo chamado de Santa Claus, nome equivalente ao de Papai Noel, na língua portuguesa. A figura hoje conhecida como Papai Noel, né? Porque, na verdade, as roupas dele eram dessa cor, né? Marrom com verde. E aí, por que será que vestiram o Papai Noel como ele é hoje? Gordo, barba branca, de roupas vermelhas e brancas e botas pretas, foi criado para uma fábrica de refrigerantes pelo artista sueco Randall Sundblom, né? O artista sueco, em 1931. Aí você já imagina qual é a fábrica de refrigerantes que fez ele mudar de roupa, né? A parte comercial. E quando nós vamos para cá e a gente começa, eu fiz bem rapidamente essa introdução, só para a gente entender essas tradições de Natal, mas, na verdade, o conteúdo é espiritualizado, né? A gente vai falar dessa outra parte. E quando a gente vê todas essas imagens, todas elas nos remetem ao Natal.
bolinha, a árvore, os presentes, tantos presentes e tantos presentes, e essa ceia farta e maravilhosa, né? Que muitas vezes nós fazemos, temos o privilégio de muitas vezes poder reunir nossos familiares nessa data importante. E aí, esse é o verdadeiro Natal. Se ele significa a comemoração do nascimento de Jesus, com tudo isso que a gente viu até agora, será que nós estamos convidando o aniversariante para a festa? Será que quando nós fazemos essa ceia, né, que muitas casas têm desculpa para aquelas farras, bebedeiras e tudo, comida, presente, será que a gente convida Jesus? Será que nós temos um momento reservado para reflexionar, para fazer uma prece, né? Muitas vezes é até difícil o pessoal deixar a gente fazer a prece, porque todo mundo querendo invadir logo a ceia, né? O pessoal da família sabe o que eu estou falando, né? Todo mundo na expectativa de terminar logo a prece para poder atacar o alimento do corpo, mas é importante o alimento do espírito também. Então, quando a gente traz essa reflexão sobre o aniversariante, o Natal, na verdade, é Jesus. É por isso que nós temos essa data do Natal, né? Só que aí vem um seguinte questionamento. Mas quando realmente ele nasceu? Porque, segundo os historiadores, é muito improvável que ele tenha nascido, quase impossível que ele tenha nascido no dia 25 de dezembro. Sobre a data, né? Então, hoje é impossível determinar com certeza essa data do nascimento de Jesus, né? Alguns concordam que ele nasceu em torno ali de 4 antes de Cristo, porque a data que nós temos hoje foi baseada antes e depois de Cristo, do seu nascimento. Só que, aparentemente, não tem como ser realmente essa data, né? Exatamente por ter algumas coisas que eles foram buscar, que no próprio Evangelho, se eu não me engano, de Mateus, ele cita Herodes no Evangelho. E Herodes morreu aproximadamente 4 antes de Cristo. Então, não bate, né? Também tem outras histórias que dizem que pelo tempo, né, aquele momento ali que é muito frio, pelas características do nascimento dele, seria impossível ter nascido, né, sem roupa, na manjedoura, mas isso aí é o de menos. E será que é importante também essa data exata do nascimento do Cristo, né, que continua sendo até hoje um enigma, né? Nós não temos. Então, a data de 25 de dezembro foi escolhida, né, pela igreja, de certa forma, por razões teológicas e culturais, porque tinha ali já uma comemoração de uma festa pagã nessa mesma data, né? E sempre se aproveitava dessas festas que já existiam para poder atrair novas pessoas para o segmento religioso, utilizando-se da data que já existia festa, então nesse dia já se comemora, né? Então vamos trazer essa data para cá para comemorar o aniversário de Jesus. Mas aí continua aqui. Se pudéssemos perguntar a Jesus como e quando ele gostaria que fosse comemorado o seu nascimento, o que será que ele responderia para a gente? Será que é o Natal, onde a figura do Papai Noel sobrepuja a do Cristo aos olhos dos nossos filhos? Quando fala de Natal, será que a primeira coisa que os adolescentes, as pessoas lembram? Ou as crianças? Será que é Jesus ou é o Papai Noel? Já pensa logo nos presentes, né? Então, será que nós temos uma participação nisso? Essa cultura que vem com relação a isso? Será que o Natal que comemoramos no dia 24 é uma ceia recheada de pompa, de excessos, onde o nome daquele que nasceu em posição tão humilde, a gente se utiliza, né, dessa data para fazer festas grandiosas? Esses textos aqui, pessoal, é uma adaptação que foi retirada da revista Internacional do Espiritismo, tá? Ela é de 2001, inclusive, que foi retirado esse trecho aqui. Onde ele nasce e não morre mais, onde o amor por ele e em nome dele não conhece data. Natal, onde a gula não exige tantos excessos, com a justificativa aparente de comemorar o aniversário daquele que tanto evidenciou valores espirituais. Seria o Natal diário vivenciado por pessoas como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, Mahatma Gandhi, Chico Xavier e tantos outros,
que vivenciaram esse Natal, esse nascimento do Cristo, diariamente nas suas vidas. E quando nós trazemos, então, mais reflexões, seria o Natal do bom samaritano, que não possui data também, não determina condições, não escolhe pessoas, nada exige, nada impõe. Será que para ajudar alguém eu preciso impor condições? Não, você não é espírita, então não vou lhe ajudar. Na ficha de atendimento aqui da casa, tem um local onde se coloca religião. E a pessoa pode colocar lá, católico, evangélico, o que for. Não há um condicionamento para que o atendimento dessa pessoa, que ele se torne um espírita. Foi exatamente o que aconteceu com o bom samaritano. Porque por lá passaram outros antes dele, religiosos, inclusive, e não ajudaram aquela pessoa que estava ali. E ele, que era o que, de onde menos se esperava, ele foi e ajudou. Né? Então, não impõe condições, não exige. Né? Então, nada impõe. O que mais? Um Natal tão simples e tão amplo e profundo, onde haja tempo e lugar para vivermos com Jesus durante todos os dias da nossa existência. Não somente no Natal. E aí agora nós vamos entrar numa reflexão mais profunda, que ao final acredito que vai mexer um pouco com a gente e fazer a gente refletir sobre esse nascimento de Jesus. Agora, essa mensagem foi publicada no Seara Espírita, edição de dezembro de 2002. Ela foi escrita pelo espírita Pedro de Camargo, que ele já desencarnou em 1966. Ele era mais conhecido como Vinícius, e é encontrado no seu livro Em Torno do Mestre. E lá tem esse texto bastante interessante que faz a gente pensar. Jesus nasceu. Na verdade, é um questionamento. Jesus nasceu? Onde ele nasceu? Quando ele nasceu? E quando a gente vai trazer esse olhar pela perspectiva de figuras ilustres, né, que nós conhecemos, a gente passa a entender um pouco mais sobre esse processo. Por exemplo, se nós perguntarmos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, ele nos responderá: ele nasceu no dia em que à Praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável do amor. Jesus não tinha nascido, então aqui a gente já vai trazendo essa perspectiva. Não foi no dia 25 de dezembro ou qualquer data lá do passado que marque a sua data. Para ele, ele nasceu exatamente naquele dia em que houve essa transformação, em que ele decidiu, através da sua capacidade que ele tinha de amar incondicionalmente, de servir os outros, né? Porque ele era de uma família muito rica, Francisco de Assis, e ele largou tudo para poder seguir o Cristo. Então, ele teve esse processo da renúncia dos seus bens, do amor que ele tinha para os pobres e os marginalizados, da sua reconciliação. Ele é muito reconhecido pela questão da sua conexão com a natureza e com os animais. Quando se fala na questão de humildade, ele se torna sinônimo disso, humilde Francisco de Assis. Daí, muitas vezes, são assim que se apresentam no plano espiritual para receber aqui. As médias são, né, testemunhas disso, né, desse simbolismo que ele representa. E para ele, foi exatamente nesse momento em que que Jesus nasceu para ele. Sem falar também da questão da paz que ele tinha com relação aos inimigos, que eram inimigos dele, mas que ele não era inimigo dos outros. Então, definida essa questão de Francisco de Assis, vamos ver a perspectiva aqui, se nós perguntarmos, por exemplo, a Pedro sobre a natividade de Jesus. E ele assim se pronunciará: Jesus nasceu na noite em que o galo cantou pela terceira vez. No momento em que eu havia negado, foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida.
Então, é interessante que não foi no momento, segundo o texto fala, em que Jesus o convidou para segui-lo. Né? Naquele momento ele foi convidado. E quem eram os apóstolos de Jesus? Será que eles eram pessoas que já eram santos? Já eram pessoas que já estavam prontas? Ou eles eram, assim, vamos dizer, atrapalhadinhos, como nós também somos? Porque o convite continua sendo feito a todos nós para seguirmos Jesus. E eles lá foram, com todos os seus defeitos, suas dificuldades, a ponto de chegar no momento e ser questionado por 3 vezes e dizer que não conhece esse homem. Por que será? Jesus ainda não tinha nascido, na verdade, para ele. Mas naquele momento, quando ele fez pela 3ª vez, o que fala aqui? Acordou a minha consciência. O que o livro dos Espíritos fala para a gente? Aonde estão escritas as leis de Deus? Não foi ninguém que disse, não foi ninguém que escreveu, não está nenhuma Bíblia, nem no Evangelho, nem em lugar nenhum. Está na nossa consciência. E foi aí que ele despertou. Porque à medida que ele se confessou, na verdade, foi uma confissão de fé nesse momento. Quando ele passou, a partir dali, mudou completamente a sua trajetória, né? E ele passou da negação ao arrependimento. E o arrependimento é o primeiro passo para a nossa ascensão, né? Então, ele foi capaz de se transformar nesse processo, né? E depois teve tantas pregações, né? De Pentecoste, cura do paralítico, que veio depois de tudo isso, e o seu próprio martírio, que ele passou depois, segundo, né? Dizem as testemunhas, exatamente por seguir o Cristo, né? Por dar a sua vida por ele na sua fé, testemunhando a favor do Cristo. Então, ele passou também pelo processo. Então, foi nesse momento em que Jesus nasceu para ele. E aí, quando a gente vai perguntar para Paulo de Tarso, uma das histórias, talvez, das mais lindas, né? Tem um livro trazido por Francisco Cândido Xavier, onde vai trazer essa transformação chamada Paulo e Estevão. A transformação de Saulo em Paulo de Tarso. Então, quando você pergunta a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus, o que será que ele responde? Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu disse: Senhor, o que queres que eu faça? Não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo quem vive em mim. Então ele saiu de um perseguidor ferrenho, ele matava as pessoas que seguiam Jesus, e passou a ser um dos seus maiores seguidores. Então a gente vai ter esse processo dele de, vamos chamar de conversão, que aconteceu dele na estrada de Damasco. Será que isso já aconteceu com a gente? Será que nós, por estarmos aqui, frequentando determinada religião, ouvindo o Evangelho, fazendo nossas preces, rezando o Pai Nosso, será que isso já é o suficiente para nós dizermos que Jesus Cristo já nasceu para a gente também? Já vamos começando a implantar essa ideia desde agora, né? Então, Paulo veio com todas as suas missões depois disso, né? As questões missionárias dele, passou por determinadas e várias prisões também, as famosas cartas de Paulo, né? Quem não conhece as cartas de Paulo? E daí veio também o martírio. Uma transformação que, se você olha para aquela pessoa com olhar julgador, você olha, esse não tem jeito mais. Que normalmente a gente costuma fazer isso com as pessoas, né? Pau que nasce torto, morre torto, esse daí não tem mais jeito. Pessoas, principalmente as que estão mais próximas a gente. E quando a gente olha para uma transformação como essa, nós podemos dizer que sim, é possível. Muitas vezes, talvez não na mesma vida como aconteceu com ele. Mas em alguma delas vai acontecer essa virada de chave. A gente vai começar a caminhar nesse sentido.
Recentemente, nós tivemos aqui uma palestra falando sobre Zaqueu. O Rubens Almeida trouxe para a gente, está no nosso canal do YouTube. E aí fica o questionamento. Perguntamos, então, a Zaqueu, e ele nos responderá. Jesus nasceu em meu coração, quando, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Então, Zaqueu ali foi de uma humildade tão grande, né, dele se posicionar. Ele tinha uma certa autoridade, vamos dizer assim, porque ele era um cobrador de impostos da época. De repente, poderia ter até uma audiência com Cristo, mas ele se posicionou, subiu em cima de uma árvore bem grande, para dali poder ser visto pelo Cristo. E isso a gente traz até algumas analogias, quando também já fiz em outra oportunidade uma palestra falando sobre Zaqueu, que muitas vezes nós não estamos preparados, nós não queremos subir. Nós queremos que o Cristo venha até nós. E eu estou falando aqui de vibração, das nossas energias, daquilo que a gente transmite. O Cristo espera que a gente suba até Ele. Usa-se aqui, né, a figueira como referência, a árvore. Então, é necessário que a gente se desloque energeticamente, mentalmente, nossas energias se elevem, como a gente procura fazer nas nossas preces iniciais. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus. É assim que geralmente começa a prece. E é dessa forma que se espera. Zaqueu fez isso. Se posicionou, se elevou, foi visto e foi convidado. E ele, além do arrependimento de tudo que ele havia feito, ele, na época, existia uma coisa de você ter que pagar o dobro, ele se ofereceu o quádruplo. Se eu tiver feito algo de errado, eu restituirei 4 vezes mais. Né? E Zaqueu passou ali, com toda alegria, recebeu Jesus em sua casa. E quando todos também, mais uma vez, inclusive os próprios apóstolos, julgaram, mas como pode? Você vai para a casa de um cobrador de imposto, de um publicano? Só que Jesus, ele sabe o coração das pessoas e do poder, da capacidade que nós temos de transformação. Afinal de contas, todos nós, um dia seremos anjos. Todo dia, algum dia, todos nós, né, nos transformaremos e nos encontraremos a nossa estrada e esse nosso caminho. Agora vem uma história muito bonita também, que muito me emociona quase sempre que eu conto. Aqui eu trouxe logo uma perspectiva das vidas de Joana de Ângeles, algumas delas, né? Inclusive foi comemorado agora recentemente. Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, que, segundo, a gente até conversou recentemente sobre isso, quando o Divaldo desencarnar, ela vai encarnar. Ela faz parte de um grupo que vem para ajudar no processo de transição planetária que nós estamos vivenciando. E desse grupo de 200 que tem aí, ela vai ser a única que vai nascer no Brasil. Então, e ela teve esses processos como Joana de Cusa, Clara de Assis, inclusive tem até uma série que fala sobre ela, Juana Inês de la Cruz, Joana Angélica de Jesus, né? Que é a nossa Joana de Ângeles. E aí, na vida dela, como Joana de Cusa, se perguntasse a ela sobre onde e quando nasceu Jesus, ela nos falará. Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, ouviu o povo gritar: nega, nega, renuncia a ele. E o soldado com a tocha acesa, dizendo: este é teu Cristo. Este teu Cristo te ensinou apenas a morrer, que naquele tempo ia para a fogueira, né? Então, se ela negasse ali, possivelmente ela seria retirada. E aí, eis que no poste vizinho está o seu filho também. E o filho olha para ela, o açoite comendo no seu filho, e ele exclamando em lágrimas, pedindo para a mãe: mãe, repudia Jesus, deixa para lá, vamos se libertar disso daqui, né? Então, o que é que ela disse para ele? Cala-te, meu filho. Jesus era puro, não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus.
Quem de nós seria capaz de não ouvir o filho e fazer qualquer coisa para libertar ele da dor e do sofrimento? Né? É pesado. E aí, guardem essa fala. Esse teu Cristo te ensinou apenas a morrer? Nesse instante em que senti o fogo subir pelo meu corpo, e eu pude, com certeza e sinceridade, responder. Não me ensinou só isso, ele também me ensinou a te amar. Foi então que nasceu Jesus. Pesado, né? Forte. Nesse instante, sentiu a mão consoladora do Mestre que tocava-lhe seus ombros suavemente. E lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível. Joana, tem bom ânimo. Joana, eu aqui estou. Então, isso aqui está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. É linda essa história, né? Maravilhosa. Transformadora também. Porque a gente vê quem é Joana de Ângeles hoje, e a mensagem que ela traz. Talvez o que mais me toca hoje, de todas as mensagens e livros que eu já li, é a série psicológica da Joana de Ângeles. Os 16 livros. Eu sempre voltando para lá para reler, para estudar, para trazer conteúdo para as nossas palestras. Então, claro que Emmanuel, André Luiz trouxe essa questão do mundo espiritual, Emmanuel vem trazendo para a gente o Evangelho, mas ela vem tocar profundamente no nosso eu, naquilo que a gente precisa de para a nossa transformação moral. Está tudo ali, esmiuçado, né? E mexe realmente com a gente. É mais ou menos dessa forma aqui. Isso aqui é você ter uma convicção muito grande. Na verdade, se a gente for observar, Jesus já tinha nascido no coração dela, ela só estava ali com todo o seu esplendor, vivenciando tudo isso e trazendo para a gente. Não sei se porque isso aqui mexe tanto comigo, mas eu acho porque eu estava lá tocando fogo nela. Eu acho que deve ser isso. A gente passa nas nossas vivências, né, anteriores e muitas vezes a gente está de um lado e está do outro. Nós já estivemos, praticamente todos nós, aí na Inquisição, de um lado e do outro. Né? Mas o testemunho é muito forte, né? Desse caso aqui da Joana de Ângeles. E quando a gente pergunta a Tomé, quem nunca ouviu falar sobre São Tomé? Né? Só acredito vendo, tocando. Né? O incrédulo, onde e quando nasceu Jesus? E ele responderá. Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas, e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Por mais que ele o tenha acompanhado também por toda a sua trajetória, ele ainda duvidava, e aí Jesus se fez ali para que ele pudesse. E para ele foi um impacto, né? Até que ponto nós precisamos ter esse impacto? Ver para crer, para acreditar. Por exemplo, os espíritos, a comunicabilidade dos espíritos, a vida depois da morte, a transição planetária que a gente está vivendo, será que eu preciso da ciência para poder me dizer se isso realmente vai existir, acontece ou não? Ou a gente estudando, se aprofundando com a razão, entendendo, por exemplo, a justiça de Deus através da reencarnação? Porque eu já falei e repito, eu não conheço ninguém que consiga, de nenhum tipo de religião, me provar que Deus é soberanamente justo e bom se nós temos apenas uma vida para viver. Não dá para me convencer e nem convencer ninguém, nem se convencer disso. Porque são tantas diferenças entre nós, seriam tantas pessoas privilegiadas, lindas, maravilhosas, bonitas, já nascem em berço de ouro, enquanto outras tantas nascem na miséria. Porque se partem de pontos diferentes e todos têm que, numa vida só, fazer o bem para poder ir para o céu ou para o inferno. Não me convence. Então, quando você vê essa perspectiva que traz essa, né, e principalmente quando você estuda, se debruça sobre os livros, e tem a oportunidade de participar das reuniões, das reuniões mediúnicas que eu falo, as coisas passam a fazer um completo sentido. E entender que Deus é, sim, soberanamente justo e bom. E as suas leis estão aí para provar isso. A lei de causa e efeito, de ação e reação, né, da forma como as coisas acontecem. A lei da semeadura. E tudo aquilo que ele deixou, toda a sua mensagem, ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Há muitas moradas na casa do meu pai, pluralidade dos mundos habitados.
e as coisas passam a fazer todo sentido. E até que ponto nós precisamos ver para crer isso? Independente disso, tem uma frase que eu costumo dizer também. Acreditando ou não, você vai reencarnar do mesmo jeito. Nós vamos, né? Então, só então compreendi o sentido das suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa frase aqui, ela é tão cheia de significado, porque quando é perguntado também no Livro dos Espíritos, não é? Qual o melhor caminho que a gente tem aqui, de maior modelo para que a gente possa seguir, para se tornar uma pessoa melhor, uma coisa semelhante com isso? E a resposta é: vide Jesus. Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. E aí, por que ele é o caminho, a verdade? O que o guia faz? Ele mostra realmente o caminho, o modelo a ser seguido. E a verdade, quantas pessoas eu já vi utilizando-se dessa frase? Em determinados sentidos, aspectos, segmentos religiosos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? A sua verdade? A minha verdade? Ou a verdade do Cristo? Porque ela pode ser utilizada de várias formas. Já vi muita gente falar isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem outra frase também, que é do Einstein, que à medida que a nossa mente se expande, ela não volta mais para o tamanho que era antes. Então, isso também tem muito a ver com o que a gente estuda hoje sobre a questão de expansão da consciência. A nossa consciência é onde estão as leis de Deus, né? A gente falou agora há pouco. E à medida que ela se expande, essas leis vão ficando cada vez mais claras para a gente. E elas passam de ser somente um local onde elas estão ali reservadas e passa a ser um momento onde elas passam a ser vivenciadas. Que aí muda todo o processo. Nessa questão da expansão, desse entendimento, de nós compreendermos de que nós não somos os donos da verdade. Porque fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora do espiritismo, não é fora de qualquer tipo de seita e segmento religioso que nós temos por aí. É fora da caridade. E como é a caridade? Como entendia Jesus? O BIP, né, que a gente nunca mais lembrou, que é sempre falado, né? O que é o BIP? BIP, benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, não da minha religião, com todos. Indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. É sobre isso. Jesus está para mostrar isso. Eu sou o caminho, a verdade e essa vida, porque, na verdade, a gente não fala nem da vida após a morte. A gente fala da vida após a vida. Porque a vida não cessa. O que fica para trás é simplesmente o nosso corpo de carne. Que esse sim volta para o pó. Mas o espírito sobrevive. Então, continuando nossas reflexões. Na mulher hemorrágica, quando foi que nasceu Jesus? Onde e quando para ela? Ela responderá: Jesus nasceu no dia em que eu toquei na orla do seu vestido e imediatamente estancou a hemorragia. O mestre, então, lhe disse: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vá em paz. Foi Jesus que a curou? A sua energia, né, que tinha, ele até nessa frase ele fala: eu senti sair virtude de mim. Mas por que conseguiu sair essa virtude? Porque ela tinha fé, ela acreditava, ela já tinha gasto todas as suas economias. Se eu não me engano, era em torno de 12 anos que ela estava sangrando. E ela tinha certeza que se ela conseguisse pelo menos tocar, ela ficaria curada. E ele sem tocou, ele percebeu, quando virou, ela simplesmente curou na hora. Será que nós temos essa fé? Será que nós esperamos que Jesus nos cure, que a nossa casa, por exemplo, as casas espíritas, tirem todos os nossos problemas? Por que nós precisamos passar por um processo de evangelioterapia? Daria para fazer o atendimento. Pessoal, coloca meu nome aí para fazer um atendimento espiritual para mim? Faz. E o que adianta
se a causa daqueles problemas, muitas vezes, estão diretamente relacionados ao meu comportamento, à minha atitude, que eu preciso mudar, mas eu não estou assistindo uma palestra, alguma coisa que me incentive, e é através do Evangelho, então são pelo menos 8 semanas. Depois de 8 semanas, você assistindo consecutivas ou não, não tem problema, soma-se essas 8 semanas e você vai participar do Evangelho do tratamento de desobsessão, que faz parte do tratamento. Mas assim como ela, a tua fé te curou. A gente costuma dizer que 90% da cura está com você, está com a gente, com a nossa mudança. Então, é um conjunto. É o Evangelho, é o passe, é essa dinâmica no final, é a nossa mudança, né? Né, David? Que a gente vai ficando, a gente estava conversando outro dia, né? A gente está aqui assistindo, fala, às vezes fica uma frase, e numa hora que você vai, né, com raiva, com ira, alguma coisa, aquela frase vem, e aí, poxa vida, como serviu aquela palestra? Só por causa daquela frase já mudou o meu comportamento. É sobre isso. Aos poucos, ele veio, a raiva veio, a inveja vai vir, o orgulho, a vaidade, faz parte da gente. Mas nós vamos alimentá-lo? E aí esse é o momento onde a gente vai combatê-lo. É nesse momento que está funcionando o negócio. Não é que a gente já virou santo, mas que a gente aprende a combater as nossas más inclinações, né? Assim o verdadeiro espírita é por aí. Então, a tua fé te curou. Nós somos responsáveis, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? É isso. E o que é que nos aguarda no futuro? O resultado daquilo que eu estiver fazendo hoje. Simples assim. E quando nós perguntamos, por exemplo, a João Batista, quando se deu o nascimento de Jesus? Ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me para que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: este é o meu filho amado, no qual pus minha complacência. Você imagina, né? Está diante de Jesus para o batizá-lo. E ainda ouvi. De que forma será que ele ouviu isso aqui, hein, pessoal? Isso aqui será que não era mediunidade, não? Né? De onde é que veio essa voz e ele ouviu? Tantas pessoas como nós aqui ouvem vozes também. Mas aí a gente precisa educar isso, né? Então, você imagina a energia, tem relatos, né, no próprio livro Há 2000 anos, que é uma das vidas, a gente falou das vidas de Joana de Ângeles, tem as vidas também do Emmanuel, né, naqueles romances, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, onde são livros maravilhosos que contam ali quando ele era um senador romano, Públio Lentulus. Ele teve a oportunidade, aquela cena me comove muito, de estar diante de Jesus, quando é feita a narrativa no livro, a gente se arrepia. E ele sentiu um peso tão grande, e ele curou a sua filha. Mas ele não foi ainda naquele momento que ele deu o braço, não foi naquele momento que Jesus nasceu para ele ainda. Apesar de tudo que aconteceu. O orgulho, a vaidade do senador, o poder, tudo aquilo ainda demorou algumas vidas, ele veio como escravo depois, né? Para ele poder que Jesus nascesse na vida do Emmanuel, né? Mas sobre esse impacto de você estar diante de um ser de luz. Eu lembro agora também das pessoas falando sobre estar presente junto com Chico Xavier, que se emocionava só em estar perto dele. A energia, a luz vibrava, ele cobria muitas vezes, né? A luz que saía muitas vezes do peito dele, que irradiava. E tantos outros não espíritas, como foram narrados aqui também, que trazem energia. Pessoas do dia a dia como a gente, que, por exemplo, a gente dá um abraço e se sente bem. Depois do abraço, traz uma energia boa, um aperto de mão. Está entre a gente. E a gente precisa ser essa pessoa que irradia essa luz para as pessoas. Que sejamos, né? O que mais nós temos aqui? Apelemos para Dimas. Jesus não estava entre os dois ladrões, né? Tinha um bom ladrão e o outro não era tão bom assim. Onde e quando Jesus nasceu? E ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário,
precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Achavam que ali seria o fim dele, né? Então, dali, ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias desse mundo. Então, teve a história do ladrão, né, que falou assim, não és tu, Cristo, por que tu não salva a gente daqui, né? Tira a gente aqui dessa situação, salva a você mesmo, né? Então, ele falou que não era aquele momento ali de salvá-lo, né? E o outro compreendeu a situação e percebeu ali quem era Jesus. Em verdade, eu vos digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso, quando ele falou para o outro, né, para o Dimas. Então, foi naquele momento que Jesus nasceu para ele. Perguntamos a Judas Iscariotes, quando se deu o nascimento de Jesus? E ele nos responderá, Jesus nasceu no instante em que eu assisti o seu julgamento e a sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Porque Judas, até hoje, se a gente for ver por algumas tradições, ainda não perdoaram Judas. Continuou malhando, queimando, surrando, batendo, né? É um dia de malhar o Judas, vamos dizer assim. E se nós soubéssemos como Judas já está muito melhor do que a gente, Jesus já o perdoou. A intenção de Judas não era trair Jesus, ele queria que Jesus se mostrasse como um poderoso ali, como dos exércitos. Ele achou que entregando Jesus, Jesus ia se mostrar de vez quem ele era. Só que depois é que ele foi entender que o reino de Jesus era o reino do coração, não era um reino de poder, né? E ele se arrependeu, cometeu o que cometeu, Jesus foi resgatá-lo depois, tem todas as histórias dos livros espíritas que falam sobre isso. E ele já reencarnou outras vezes e hoje já está bem mais evoluído do que todos nós aqui. E a gente continua ainda malhando e não utilizando-se do BIP, né, que é o perdão das ofensas. Se Jesus já o perdoou, quem somos nós para julgá-lo? Então, perguntamos finalmente a Maria de Nazaré, onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá que Jesus nasceu quando se escondeu nas estrelas, nas sombras da terra. Aquele menino enviado por Deus vinha para ensinar aos homens, seus irmãos, a lei de Deus. Então, naquele momento em que Jesus, na verdade, não importa aqui, foi dia 25, para ela, que Jesus nasceu. Será que Jesus nasceu quando ele completou ali seus 30 anos, que começou a sua missão realmente? O que Jesus fez dos 13 aos 30? Tem um livro que fala sobre isso, Jesus dos 13 aos 30. Onde é que ele estava? Estava trabalhando como carpinteiro? O que ele fazia? Né? Um certo mistério. Alguns dizem que ele foi para culturas da Índia, os essênios, tem muitas histórias que falam sobre isso. Mas Jesus veio com a missão, já estava tudo dentro, né, inserido dele. É claro que ele passou por um processo de aprendizado aqui, com toda aquela cultura de onde ele vivia. Então, só relembrando aqui que onde e quando nasceu Jesus, né, foi trazida do livro Em Torno do Mestre. E aí a gente vai, para poder concluir as nossas reflexões, se perguntarmos a tantos outros seguidores do Cristo, cada um dará o seu testemunho a respeito de quando ele nasceu. E para nós, quando Jesus nasceu? Agora é a pergunta que a gente precisa se fazer. Se para eles não foi no dia 25, foi exatamente nesses momentos que marcaram o momento do nascimento de Jesus dentro dos seus corações, nas suas consciências, fica o questionamento para a gente. Para nós, quando Jesus nasceu? E se descobríssemos que ele ainda não nasceu? É uma pergunta, uma reflexão, reflexões sobre o Natal. Será que Jesus já nasceu realmente em nossos corações, na nossa consciência? Ou nós estamos nesse processo, num processo de gestação, em que pode demorar meses, anos ou vidas, até que ele realmente possa nascer para a gente, né?
fica essa pergunta, fica essa reflexão. Se já te permite banhar pelas claridades do Evangelho, permite que Jesus nasça em teu coração. Deixa que as vibrações dele te cheguem ao teu espírito e espalhe o perfume da sua presença na senda por onde avanças na busca da vida. Isso aqui é a Joana de Ângeles, tá? Repositórios de Sabedoria. Ela traz para a gente essas reflexões, pedindo para que a gente permita que essa gestação seja mais rápida, que ele seja prematuro, vamos dizer assim, a gente possa permitir que ele nasça mais rápido da gente. Será que vai ser hoje? Será que vai ser nesse Natal? Algum acontecimento especial para que a gente possa realmente desabrochar e se dedicar? E não é se dedicar a uma casa espírita, seja o que for, é na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós conosco mesmo, nessa luta do bom combate, de hoje sermos melhores do que ontem e amanhã sermos melhores do que hoje. E seguirmos os ensinamentos do Cristo que está na nossa consciência, como nós falamos anteriormente, da questão do BIP, benevolência, indulgência e perdão, sendo praticado em todos os momentos da nossa vida. Parece ainda distante, né? A gente percebe que quando a gente fala tudo isso, ainda está em gestação. Mas para aquele que ele já nasceu, parabéns. Que a gente possa, então, esses que já se entendem dessa forma, ser essa luz para guiar outras pessoas a seguirem também esse caminho. Então, refaze mentalmente o caminho percorrido. Desde que a sinfonia da Boa Nova, ou seja, do Evangelho, te alcançou e propõe-te a viver a mensagem do Mestre, que é o teu modelo e guia, que é o nosso Mestre Jesus. Então, ele finalmente nascerá em ti. Lembra do convite dos apóstolos? Fica o convite. Vem e segue-me. Para que seja realmente Natal. Para que no Natal não seja somente aquela festa de pompa, onde a gente vai alimentar o nosso corpo, muitas vezes até com exageros, e a gente vai esquecer de alimentar o nosso espírito. Em todos os nossos lares, todos que estamos participando agora, que a gente possa abrir as portas para receber Jesus nesse dia. Porque ele se multiplicará, mandará seus enviados e ficará muito feliz em fazer parte desse momento com a nossa família. Porque é o momento de nós reunirmos a nossa família em torno desse objetivo. Claro que depois vai vir aquele momento de descontração, que depois disso a gente possa, porque nossas famílias, nós sabemos que nem sempre estando reunidas, elas vão estar unidas. É importante que elas estejam reunidas e também unidas. E a gente precisa que ele esteja lá com a gente. E é desse jeito que ele vai estar. Não com aquele sofrimento, com aquele peso da cruz, daquela coroa, mas feliz, sorrindo. É nesse tipo de semblante aqui, quando eu peço para mentalizar Jesus, que a gente deve mentalizá-lo. Feliz por estarmos aqui. Feliz por estarmos abertos a recebê-lo, para que ele possa nos abraçar. A todos nós, a nossa vida, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Um Feliz Natal para todos nós, e um ano novo maravilhoso, que a gente possa estar junto aqui no ano que vem de novo, tá? Uma boa noite a todos.